E o cônjuge na herança? Como é feita a partilha dos bens do cônjuge em relação aos herdeiros? Nesse ponto já lhe convido para abrir aí os comentários, primeiro com o comentário fixado. Nós vamos colocar o artigo 1829. Dá uma pausa no vídeo e tenta compreender o que diz o inciso 1º do artigo 1829. É bastante complexo, mas nós vamos tentar traduzir um pouco aqui, tirar do juridiquês e trazer para o bom português nesse pequeno vídeo. Bem, o cônjuge, via de regra, ele concorre com os herdeiros nos bens deixados pelo falecido, exceto se, e aí a lei traz algumas situações nas quais o cônjuge não irá participar dos bens deixados pelo falecido, ele não irá ter direito àquele 50% da legítima que nós vimos no vídeo passado. Quais são as hipóteses em que o cônjuge não irá participar, não irá concorrer com os descendentes? Quando ele for casado com o falecido pelo regime da comunhão universal de bens. Por que nesse regime ele não irá concorrer com os descendentes? Porque no regime da comunhão universal de bens, 50% dos bens já são do cônjuge. Então não seria justo ele participar mais uma vez do inventário, já que metade do patrimônio já lhe pertence. Os outros 50% são destinados então aos seus descendentes. O cônjuge também não irá concorrer quando houver separação obrigatória de bens. Existem situações que a lei determina que o regime de casamento será obrigatoriamente o da separação de bens. Quais seriam essas situações? Quando, por exemplo, as pessoas que estão se casando têm mais de 70 anos de idade. Aqui nós temos uma pequena ressalva que eu trago apenas para fins de estudo, que a súmula 377 do STF tem entendido que mesmo quando houver o casamento pela separação obrigatória de bens, mas houver prova do esforço em comum para aquisição daquele patrimônio, haverá a participação do cônjuge junto com os descendentes. Mas essa é uma exceção, via de regra, quando houver separação obrigatória de bens, o cônjuge não concorre com os descendentes. Também não irá concorrer quando forem casados pelo regime da comunhão parcial de bens sem bens particulares. O que são os bens particulares? A comunhão parcial, ela compreende o casamento e tudo aquilo que for adquirido a partir da data do casamento é dos dois, é a comunhão parcial. Parcialmente o patrimônio é juntado, aquilo que eles tinham antes não se comunica, aquilo que foi adquirido depois se comunica. Aqueles bens adquiridos antes são chamados de bens particulares. Estes bens particulares, a cônjuge concorre lá no inventário, mas os outros bens adquiridos durante a comunhão parcial, ela não concorre, pois desses ela ou ele já tem a metade do patrimônio, mas os bens particulares, o cônjuge concorre. Essa, inclusive, é uma das hipóteses, uma das exceções nas quais o cônjuge concorre, que está aqui embaixo. Quando que o cônjuge irá concorrer com os descendentes no patrimônio deixado pelo falecido? Quando houver casamento pela comunhão parcial de bens, nos bens particulares. Aqueles bens adquiridos antes do casamento, esse cônjuge vai participar da divisão. Assim como quando houver a separação total de bens, já que nessa situação, cada cônjuge tem os seus bens. E os bens deixados pelo cônjuge falecido vão ir para os seus herdeiros e nessa situação, a cônjuge ou o cônjuge concorre junto com os herdeiros por esses bens deixados pelo falecido. Um ponto bastante interessante, já que tratamos aqui do cônjuge, do regime de casamentos, regimes de casamento, aliás, é analisarmos a situação da união estável. Como fica aquela pessoa que convive com outra pessoa no regime de união estável, sem qualquer tipo de declaração, sem nenhum documento assinado? É isso que vamos ver no próximo vídeo. Até a próxima!